Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, nós temos que considerar algumas informações que serão dadas tanto pelo enunciado, principalmente por aquele quadradinho lá embaixo cinza, tanto pelas alternativas anteriores. Na alternativa B, a gente calcula a energia produzida pela queima da vela, tudo bem? E ao totalizar a queima de toda essa massa da vela, a gente tem que são produzidas 9 vezes 10 na 4 joules de energia. Então, toda essa energia aqui da vela será transmitida para o ar. É importante a gente ter uma noção de que esse gás, né, esse ar ali dentro, ele é tratado como ideal e que a questão da combustão necessária, né, de fornecer oxigênio para conseguir, né, fazer a reação de combustão mesmo produzindo o CO2 aqui. Então a gente tem que o gás seria qualquer gás, tá? Não especificamente um gás só o ar ou só o CO2. Então seriam todos os gases. Ali no quadradinho cinza a gente tem a informação assim, ó. 1 atm de gás nas condições normais ocupa 25 litros. Aqui, 1 atm no caso é um átomo, tá? Que eu esqueci de botar um átomo nas condições normais, que seriam 1 atm, daí sim, de pressão, e a temperatura de 27 graus, que é a temperatura que a questão dá pra gente como inicial. Lembrando que 27 graus é igual a 300 Kelvin, se a gente aplica ali na fórmula, né, de transformação, onde você soma 273 a temperatura Celsius para obter o Kelvin, você obtém que a temperatura inicial é 300 Kelvin, aí o gás ocupa 25 litros. Isso é muito importante para a gente calcular aqui depois. O calor molar é o assunto mais polêmico, assim, da questão, porque ele não é muito utilizado no ensino médio, tá? Aqui a gente pode fazer uma comparação assim, ó. O calor que a gente estuda no ensino médio é por substância, né? Aí a gente usa a massa e o calor específico dessa substância. No caso aqui, fica caloria por grama grau Celsius e aqui você bota a massa da substância. Mas ele pode ser adaptado para mols, tá? Aqui a gente pode fazer assim, ó, o número de mols vezes o calor molar vezes a variação de temperatura é igual a energia. Seria a mesma coisa aqui, só que ao invés de massa vezes calor específico, você usa número de mols vezes calor molar, tá? Tanto que se você perceber aqui, ó, a grandeza aqui, né, do calor molar é dado em Joule mol Kelvin. Isso porque se a gente isolar aqui o calor molar, fica a energia dividida por N vezes ΔT, como a energia é dada em Joule dividido por mol, que é o número de átomos, vezes o Kelvin. Você olhar essas grandezas aqui pode te ajudar bastante na hora da prova, tá? Lembra sempre de tentar fazer uma análise dimensional, assim, ver como é que fica a energia, para onde que vai cada grandeza. E daí, às vezes, mesmo uma fórmula que você não saiba, como essa daqui, né? É uma fórmula que não é muito comum, mas você consegue ver aqui pelas grandezas, tudo bem? A primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir quantos mols, né, quantos átomos, quanto mol de átomo existe ali dentro daquele volume. O recipiente é hermeticamente fechado e termicamente isolado, ou seja, a transformação de temperatura ficará dentro daquele gás e o hermeticamente isolado significa que o volume dele será sempre o mesmo, tá? Aqui, ó, 1 mol a gente sabe aqui que ocupa 25 litros. Então, quantos mols existem em 750 litros, que é o volume desse recipiente? É só fazer uma regrinha de 3 básica aqui, multiplica cruzado, e aqui a gente tem que o X é 30 mols, ou seja, dentro desse recipiente aqui vão existir 30 mols de gás, sejam lá qual for esse gás. Então, a gente aplica aqui, ó. Qual é a quantidade de energia? É 9 vezes 10 na 4, que a gente já viu aqui em cima. O número de mol, 30 mol. O calor molar, a gente já viu que é 30 joule mol Kelvin. E a variação da temperatura é o que a gente quer saber.
Só um cuidado aqui é que como aqui está sendo dado em Kelvin, então a variação de temperatura é dada em Kelvin também, tá? Aqui, ó, o calor, 9 vezes 10 na 4. Número de mols, 30. Calor molar, 30. Variação de temperatura, queremos saber. 9 vezes 10 na 4, aqui 3 vezes 3 fica 9. O zero aqui, né, são 2 zeros, dá 10 na 2. É a mesma coisa que 900. Vezes a variação de temperatura. Passa para cá dividindo, 9 dividido para 9 dá 1. 10 na 4 dividido para 2 dá 2. Então fica 1 vezes 10 na 2, que dá 100 Kelvin. A variação de temperatura foi 100 Kelvin. E assim a gente consegue já descobrir qual foi o aumento da temperatura de ar dentro do interior do recipiente. Perceba que aquela questão ali da combustão toda foi ignorada, então você considera apenas o calor cedido pela vela, né? E você considera que o ar ali dentro será, não importa o mol, tipo, o gás que tá ali dentro, tá? Importa apenas que aqui a vela vai ceder um calor e vai aquecer o ar. E é esse aquecimento que você quer saber, tá bom? Então você considera ali só a variação de temperatura. Aqui para outra questão, a gente tem que o volume ele vai ser constante. Por que ele vai ser constante? Porque esse recipiente ele está hermeticamente fechado, não tem como entrar nem sair nada ali. Tá lacrado a vácuo. A vácuo não, né? Mas é uma forma de dizer assim que nem entra nem sai. O volume é constante. A gente sabe que o gás ocupa todo o volume a qual ele possui, né? Se ele possui o volume de um quarto inteiro, ele vai ocupar o volume desse quarto todo. Se ele possui o volume de um potinho desse tamanho, ele vai ocupar esse potinho, variando apenas a pressão, né? Então, o volume vai ser constante. Daí a gente parte para aquela fórmula assim, ó, P vezes V sobre T é igual a uma constante. Ou você também pode fazer assim, né? P vezes V sobre T é igual a P' vezes V' sobre T'. Também dá para fazer assim. Como o volume, tanto o volume inicial quanto o volume final vão ser os mesmos, dá tchau pro volume, porque é o mesmo valor. Aí a gente vai analisar assim, ó, pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Aqui, qual é a temperatura inicial? É 27 graus Celsius. Antes lá da vela aquecer o ar, né? 27 graus Celsius soma 273, né? Para ter o Kelvin. E daí a gente tem que a temperatura inicial é 300 Kelvin. A temperatura final variou aqui, ó. A gente descobriu que variou 100 Kelvin na temperatura. Então a temperatura final precisa ser 400 Kelvin, tá? E daí é só aplicar aqui, ó. Pressão inicial, a gente viu lá no enunciado que é 1 atm. 1 atm sobre 300 Kelvin é igual a pressão final sobre 400 Kelvin. Passa para cá, né? Multiplicando ali em cima. Pressão final é igual a 400 sobre 300. Corta esse zero tudo aqui. 4 sobre 3 é aproximadamente 1,33 em dízima periódica atm. E assim você descobre também a pressão final no interior, tá bom? É uma questão assim que faz umas considerações, né? Você precisa ter um jogo de cintura ali na hora de fazer as considerações totais, mas você consegue ir resolvendo fazendo associações simples, assim, tá? Quando a questão não te dá muita informação, assim, de combustão, essas coisas, você considera ali que o ar permaneceu constante e só fica aplicando aqui nas fórmulas, tá bom?